Vamos começar com o básico, que é o conceito introdutório sobre o que é o direito administrativo. O direito administrativo, basicamente, é um conjunto harmônico de regras e diretrizes que regem os órgãos, os agentes, as atividades do Estado, as entidades, para o cumprimento de seus fins. Qual é o fim? Qual é o objetivo disso tudo? Basicamente, eles têm que fazer tudo para alcançar o interesse público, o melhor para a sociedade brasileira, né? Já que a gente está falando do direito administrativo brasileiro. E quais são essas fontes? Da onde que vem essas regras? Da onde vem essas diretrizes? São 6 fontes. Primeira fonte é a Constituição Federal. A segunda fonte é as leis. A terceira fonte são as doutrinas. Quarta fonte, os atos administrativos, que basicamente, o que está contido em atos administrativos? Regimento, resolução, as instituições. Quinto, jurisprudência. E a última fonte é os costumes. Sim, o direito consuetudinário, ele é estabelecido, ele ainda vigora, mais ou menos, no direito administrativo. Vamos para a parte de princípios. Nós temos os princípios explícitos e os princípios implícitos. Os princípios explícitos são os mais conhecidos, né? Porque é o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas vamos falar da legalidade no contexto administrativo. Legalidade no contexto administrativo significa que os servidores, a galera da administração pública, só pode fazer aquilo que está na lei. Não pode fazer aquilo que está fora. Somente está escrito na lei, pode fazer. Não está na lei, não pode fazer. Ela obedece à lei. Impessoalidade é basicamente a finalidade, né, da administração pública, que é o interesse público. Não é para promover o seu nome, não é para promover um político, é o interesse público que reina. Moralidade, seguir a moral comum. Vamos para o próximo agora para finalizar. Agora, para finalizar, princípios explícitos para a imoralidade. Moralidade é moral comum. Assim como ele obedece à lei, ele tem que reparar que a conduta dele tem que estar de acordo com a moral comum. Tipo, aquele ato vai fazer bem mesmo? É legal ou não é legal? Não só em questão de legalidade, mas também à vista da sociedade baseada na moral comum. Publicidade é mais na parte de transparência. Como o objetivo da administração pública é o interesse público, a publicidade é para trazer essa transparência para o público. O público pode questionar. E onde é que é publicado? Nos órgãos oficiais e nos jornais que têm publicado, tem autorização de publicar os atos estatais. Eficiência está mais relacionado com a parte de economicidade. Basicamente é o que tem mais custo-benefício, o que é mais rápido, o que é mais eficiente. Basicamente é isso. Princípios explícitos foram esses. Quanto aos princípios implícitos, são 7. Vou falar de cada princípio em story para ficar mais fácil assim. O primeiro princípio que a gente vai falar é sobre a supremacia do interesse público. Basicamente, que o coletivo ele tem mais importância que o individual, que o Estado tem a prerrogativa especial para agir em defesa do bem comum. O que é a prerrogativa especial? É que o poder dele, ele tem tanto poder que ele pode pegar um bem particular para fazer o uso, porque esse bem particular ele é importante demais para ficar particular naquele momento. Ele vai servir muito para o bem público, para o bem comum. Mas ele só pode fazer isso quando tem fundamento legal, obviamente, e quando respeita os direitos. Por exemplo, é a pandemia. Tá um caos e a gente vai precisar daquele local para construir um posto de vacinação. Segundo princípio, é indisponibilidade do interesse público. Dá para resumir esse princípio dizendo que o gestor não é o dono. O gestor não é o dono. Por quê? O gestor não pode agir como o dono dos bens públicos. A administração só age conforme a lei, um dos princípios explícitos, né? Legalidade. E tudo precisa ser autorizado por lei e buscar um interesse público. Outro princípio explícito aí que é imparcialidade. O gestor não é o dono do bem público. Aí o nome é indisponibilidade do interesse público, né? Indisponibilidade no sentido de quê? De que
não é o bem privado para sobressair o interesse da empresa, se do órgão, do que sobressair além do tipo do bem comum. Tipo, o interesse público tem que estar sempre acima e é supremo. Basicamente é isso. Terceiro princípio, razoabilidade e proporcionalidade. Isso, razoabilidade e proporcionalidade. Basicamente, é ele que vai meio que limitar, assim, a administração pública, porque o objetivo dele é o quê? Que não tem abuso, que não tem excesso de atos ou, tipo, coisas desnecessárias. Tem que ser razoável e proporcional, somente o necessário. O que está escrito aqui nas anotações? Os atos devem ser adequados, necessários e equilibrados. Evitar abusos, excessos nas decisões administrativas. Então, resumidamente, é isso. Ele serve para evitar abusos e excessos, evitar coisas desnecessárias. Ser razoável e proporcional ao que é necessário para o bem comum. Tudo é bem comum, né, gente? É só decorar que a administração é bem comum, bem comum. Quarto princípio, continuidade do serviço público. Isso daí é bem autoexplicativo, né? Que o serviço público aí não pode parar, ele tem que continuar. Basicamente, a polícia não pode deixar de fazer aquelas rotas dela para te proteger. A Secretaria da Educação não pode deixar de gerenciar a educação. Os professores não podem parar do nada não podem parar de ensinar e tal. Aí tem as exceções, né? Porque a gente vê muita greve de professor normal. Porque exceção é uma das greves. Quer dizer, uma das exceções é a greve, tá? Na lei é permitido eles pararem. E outra exceção é o inadimplemento com aviso prévio. Inadimplemento é o não cumprimento de alguma coisa, de algum contrato, de alguma obrigação. Então, não vai cumprir, avisa previamente. Essas são as exceções da continuidade do serviço público. Princípio da simetria. Da simetria, basicamente, simetria é o quê? Uma coisa igual, simétrico. Se tu tem um rosto simétrico, nossa, padrão. Então, basicamente é o quê? Simetria. Já vira simétrico, é meio que um espelho, assim, um do outro. Então, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios devem observar os princípios semelhantes para poder garantir a coerência e a harmonia entre os federativos. Então, tipo, princípio que é semelhante de todos eles, assim, da União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, eles devem ser observados para fazer sentido, cada um na sua realidade. Mas eles têm que fazer sentido, eles são semelhantes, tem que fazer sentido, né? E tem que fazer harmonia, tem que acontecer de uma forma que se adapte ali à sua realidade ali. Simetria. Com vocês, simetria. Falta só mais dois, gente, de implícito. Penúltimo princípio, o sexto, segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, ele vai garantir a estabilidade da relação jurídica. Ele que vai proteger o direito que já foi garantido ali, o direito adquirido. E vai, com essa estabilidade, vai evitar que aconteçam as mudanças repentinas ou imprevistos e tal. Basicamente é isso, estabilidade na relação jurídica estabelecida que já tem o direito adquirido. E o último princípio implícito é autotutela. O que significa autotutela? Autotutela, na nossa, né, conceituação, existe essa palavra? O conceito que a gente tem na nossa cabeça que a autotutela é fazer direito com as próprias mãos, mas no direito administrativo é exatamente fazer isso. O direito administrativo que vai fazer o direito dele com as próprias mãos. O direito administrativo pode rever seus próprios atos. Aí, fazer direito com as próprias mãos. E que direito é esse? Que proteção é essa que está atrás? É anular os atos ilegais que foram feitos e revogar os inconvenientes sem recorrer ao judiciário. É esse direito com as próprias mãos que o administrativo tem o poder. E é isso, acabou princípios implícitos. Vamos para a parte de organização da administração, na parte de estrutura. Agora a gente vai entrar na parte da organização estrutural da administração. O que é importante a gente saber primeiro? Que a administração pública direta... antes, né? A organização estrutural ela é composta por duas categorias.
administração pública direta e a administração pública indireta. E o que difere uma da outra? As pessoas que é compostas. A administração pública direta ela é composta por entes políticos. A administração pública indireta é composta por entidades. Aí, a partir daí, já dá para saber a diferença. A administração pública direta, entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios. A administração pública indireta é composta por entidades. Forma um mnemônico FASE, que é Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e FASE Empresas Públicas. Aí tem dois tipos de... Vamos pro próximo. Aí dentro dessa categoria toda aí, tem uma divisãozinha de desconcentralização. Não, desconcentração e descentralização. Descentralização é criar entidades. Desconcentração é criar órgãos, basicamente. Na administração direta e indireta tem essas duas opções. Descentralização é criar entidades, distribuição de competências e atribuições de um ente político com uma pessoa jurídica, a entidade. Aí, desconcentração, cria órgãos, né? A gente decorou assim. Distribuição interna, essa parte que é importante. Entre o mesmo ente ou a mesma pessoa jurídica para ter aquela subordinação. É tipo criar departamento. Desconcentração cria departamento, descentralização cria nova sede. Basicamente isso para entender melhor. Coloquei o filtro, acho que ficou melhor, né? Deu mais vida. Agora, das entidades da administração pública indireta. Todo mundo lembra, né? FASE. Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas. Vamos falar das características de cada uma. Vamos começar com a autarquia. A autarquia, como ela é criada? Por meio de lei. É uma lei que cria ela. Qual é a natureza jurídica dela? Pessoa jurídica de direito público. Qual é o objeto dela? Serviços públicos e atividades típicas do Estado. Qual é a capital? A capital é pública. E nós temos quais exemplos de uma autarquia? IBAMA, INEP, INSS. Basicamente é isso. Características da autarquia. Vamos agora para as características da fundação pública. Próximo story. Vamos lá, agora fundação pública, né? Fundação pública, como é que ela é criada? Ela tem duas opções. Ou a lei cria ela, ou a lei autoriza sua criação. Natureza jurídica, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Objeto, objetos de interesse social sem fins lucrativos. Saúde, educação, esse tipo de objeto. Qual é a capital? São duas opções também. Fundação pública são duas opções para tudo, menos de objeto. Ou é capital público ou é capital privado. Como os exemplos, temos quais exemplos? IBGE, FUNAI, FUNASA. Basicamente é isso as características da fundação pública. Empresa pública, o próximo. Empresas públicas. Empresas públicas, criação. Somente uma opção. A lei autoriza sua criação. Natureza jurídica. Ela é pessoa jurídica de direito privado. Qual é o objeto das empresas públicas? Exploração de atividade econômica e o seu capital é 100% público. Como exemplo, nós temos CEF, não estou entendendo minha letra, Correios e Embrapa. Agora a última entidade, né? Ai, meu Deus, meu celular travou. Poxa, ainda tá sobrando tempo. Pera, meu celular realmente travou, ó. Que senão já dava pra ter falado. Sociedade de Economia Mista. Vamos ter que ir pro próximo story, então. Ai, ligou a lanterna e tudo pra destravar. Olha como é que é, né? Uma entidade, sociedade de economia mista. O próprio nome já diz sobre a capital. Mas como é feita a criação? Lei autoriza. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica dela? Pessoa jurídica de direito privado. Objeto, exploração de atividades econômicas, igual às empresas públicas, né? Capital, público e privado, sendo o controle societário público. Tem mais do dinheiro público do que do privado.
Como exemplo, nós temos quais? Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil. Terminamos sobre entidades. Vamos agora para as entidades paraestatais. Falei que ia ser entidade paraestatal, mas não vai cair na minha prova, então a gente pula para o próximo tópico. Atos administrativos. O conceito, o que é? Segundo Di Pietro, ato administrativo é a declaração de Estado ou de quem o represente. Então, é uma decisão unilateral, é o Estado que está mandando, não importa a tua vontade, que produz efeito jurídico imediato com observância da lei. Então, vai produzir efeito jurídico imediato, mas tem uma fundamentação legal. Sob o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário. Então, é um ato onde é o Estado que decide, não importa a tua vontade, porque ele tem uma fundamentação legal para fazer aquele ato e o interesse dele é o bem comum. Basicamente é isso o conceito. Agora a gente vai falar sobre os elementos, os requisitos do ato administrativo. São 5. Quem, que é a competência. O que é o objeto. Como, que é a forma. O porquê, que é o motivo. E o pra quê, que é a finalidade. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá, começar. Ainda tem tempo, né? Então vamos começar. Primeiro, competência é quem? Atribuição legal de um cargo, órgão ou pessoa para a emissão de um ato administrativo. Pode haver delegação de competência. E existem os vícios de competência, que é a usurpação de função, excesso de poder, função de fato e incompetência relativa. Usurpação de função, alguém que finge ser agente público. Esse ato não existe. Excesso de poder, agente público excede da competência que tem. Ato inválido. Função de fato, alguém irregularmente investido em função pública com aparência de legalidade e boa-fé. Ato válido. O vício da competência é incompetência relativa. Agente público emite ato de atribuição exclusiva de um cargo. É ato anulável. Agora vamos para o objeto. É o que o ato dispõe, enuncia. Deve ser lícito, possível, determinável e moral. Qual é o vício do objeto? Só tem um, que é nulo. Não está dizendo mais nada. Vício de objeto é nulo, é basicamente só isso. Porque não tem usurpação de função e tal, esse negócio não. Teve vício no objeto, é nulo o ato. Forma é o conjunto de formalidade do ato. Forma propriamente dita. Forma escrita, na maioria das vezes. Vício de forma, ato nulo. Motivo consiste na matéria de fato e de direito que se funda o ato. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes estabelece que a existência e a adequação dos motivos invocados para a prática do ato condicionam a validade deste. Estabelece que a existência e a adequação dos motivos invocados para a prática do ato condicionam. Tá. Tem que falar o porquê, senão não vai ser válido, não. Vício do motivo. Ato nulo. Finalidade. Consiste no bem jurídico que a lei visa proteger com a prática do ato. Consiste no bem jurídico que a lei... tá. Pra quê? Tipo, é necessário mesmo? É tipo isso. Vício de finalidade. Ato nulo. Não confundir excesso de poder e desvio de poder. Desvio de poder é vício de finalidade. Excesso de poder é vício de competência. Sobre esse negócio de vício, né? A gente percebeu que a maioria é nulo. De objeto é nulo, de finalidade nulo, motivo nulo, forma nulo. Só o de competência que tem uma variaçãozinha. Vamos ver essas variações. Usurpação de função é ato inexistente. O cara fingiu ser um agente público, inexistente. Excesso de poder, ato inválido. O agente público excede da competência que tem. Função de fato é ato válido. Alguém irregularmente investido em função pública com aparência de legalidade e boa-fé. É um ato válido. Incompetência relativa. Agente público emite ato de atribuição exclusiva de um cargo. Ato anulável. Então, nós temos 4 vícios de competência. Um é inexistente, aquele cara que finge.
O outro é inválido, que é abuso de poder. O outro válido é a galinha com... O válido, aí fiquei agoniada, tive que falar muito rápido no outro, né? O outro válido, que é função de fato, tipo, o cara tá com boa aparência, boa fé. É válido o ato dele. Incompetência relativa, que é o agente público que emite ato de atribuição exclusiva de um cargo. Ah, tá. Ele fez um negócio que não era pra ele fazer. É anulável, tipo, será que tá certo? Se tiver certo, fica. Se não tiver, anula. Agora vamos ver mais o que tem aqui de conteúdo pra gente saber. Classificação é o que falta. Classificação, último conteúdo, gente. Pelo amor de Deus, já está acabando. Já está acabando. Fiquei até emocionada. Vou gravar um outro story aqui. Conteúdo, vamos lá. A parte mais importante aqui da parte da classificação é quanto à liberdade. Então vamos dar um foco nessa daí, né? Classificação quanto à liberdade. Tem duas categorias. Ato vinculado e ato discricionário. O ato vinculado significa que ele está vinculado à lei, descrito totalmente. A lei está alta e clara. Vamos ver o que está escrito na anotação, né? A lei estabelece objetivamente e claramente os elementos e requisitos para a forma desse ato. É isso. Vinculado à lei. Quanto à liberdade, ato discricionário. É aquele em que a lei confere margem de liberdade à administração pública na escolha da conveniência e oportunidade do ato administrativo. Ato discricionário tem uma margem de liberdade. Ato vinculado é totalmente vinculado à lei. Isso é classificação quanto à liberdade. Vamos para o próximo. Classificação quanto à composição ou intervenção da vontade. 3 categorias. Ato simples, ato complexo e outro ato complexo. Ato simples é um órgão e é só um ato. Ato complexo são 2 órgãos e um ato, ou 2 órgãos e 2 atos. Agora, quanto à prerrogativa da administração, 3 categorias: ato de império, ato de gestão e ato de expediente. Ato de império: atos praticados no exercício das prerrogativas de autoridade. Ato de gestão: atos emitidos sem prerrogativa da administração pública. Ato de expediente: tarefas de expediente. E é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo da prova de hoje. Boa prova. Um beijo para vocês.